E agora sim eu chamo o Igor Drude para dar sequência na nossa programação. Obrigada, Igor. Boa noite, time. Tava aqui fofocando com a Jaque, né, para falar de tempo. Tô vendo vocês aí já todos preparados para a nossa rodada de negócios. E para a gente começar, o passadorzinho de slides está aqui em cima, boa. Obrigado, Jaque. Então, pessoal, sem mais delongas, vou fazer um esquento rápido antes do nosso movimento de rodada de negócio para trazer um tema que está super quente. Deve ter um monte de especialista aí nessas mesas aí também sobre o que tem acontecido nesse mundão. Mas a ideia é trazer para vocês um pouquinho dessa temática, dessa movimentação que tem transformado os negócios, principalmente os pequenos. Porque muitos de vocês, quando se deparam com situações como essa aqui à noite, cara, preciso participar de um evento, preciso participar de um treinamento, preciso sair para vender, preciso fazer alguma coisa que não seja estar lá com o bigo no balcão, não estar lá operando o negócio. O negócio às vezes para. Tirou o olho, né? Tirou o olho do negócio, parou. Seja porque você às vezes não tem processo, talvez você não tenha time suficiente, e quando tem time suficiente, não está com aquela qualidade que vocês gostariam, está fácil de contratar, e do jeito que a gente quer, e com a régua que a gente quer. Time, essa é uma dor aqui que impacta todo mundo, e aproveitando a fala da Gi, até antes da pandemia, era quase que aqueles problemas que a gente se conforma. Segue a vida, segue o barco, tá ruim para todo mundo. Acontece que algumas tecnologias surgiram para justamente resolver boa parte dessa pergunta, desse questionamento aqui, para que toda vez que vocês puderem, ou até melhorar aqui, ó, vocês deverem saírem dos seus negócios, vão sair com tranquilidade para ganhar tempo de vida enquanto a máquina opera sem consumir esse recurso tão escasso e valioso que é o tempo de vocês. Time, eu sou o Igor, sou aqui colega do timaço aqui da Unesc. Perdi até quanto tempo que eu já estou na casa, hein, Gi? Acho que faz uns 10 anos. Eu tinha cabelo. Faz tempo, eu tinha cabelo, pessoal. Então faz um tempo, fui professor do design, da engenharia, da administração, passei estou com o time da inovação, hoje eu sou do time da Helenice aqui da casa, e quando tem essas missões, eles me resgatam aqui para a gente bater um papo com vocês. E nessa aventura dentro dos negócios, dentro do mercado, pessoal, a gente tem visto que muitas grandes empresas que têm aí construído boas soluções, e que há bom tempo atrás essa era a grande vantagem competitiva deles, serem grandes, terem dinheiro, terem talento, terem cérebros ali atuantes, para construir esse tipo de resposta que vocês estão tendo aqui. Chega na pandemia, eles começam a ver que tudo aquilo que era vantagem já não é mais. Por quê? Hoje, 17 hoje? 16? 17, né? 17 de junho, tá fácil e barato responder aquela pergunta. Boa parte daquilo ali, pessoal, é justamente porque surgiram algumas formas, surgiram alguns entes que agora nos ajudam a avançar em produtividade como nunca antes surgiu. No primeiro momento, você já deve estar pensando, lógico, é a pauta desse papo aqui, é inteligência artificial, mas não é. A inteligência artificial, time, existe faz o quê? 60, 70 anos. Dica de filme para vocês, O Jogo da Imitação. Quem já assistiu? Massa pra caramba. Quem não assistiu, anota aí que vai ser o filme do feriadão agora de vocês. Para quem tem feriado, né? Pequeno empreendedor em geral não tem feriado. Todo dia é dia, nem até domingo. Mas até quem assistiu vai assistir com uma outra ótica agora. Acontece que lá, pessoal, conta a história do Alan Turing, que lá no final da Segunda Guerra estava ajudando os aliados a entenderem como que os nazistas se comunicavam, que eles usavam um código que era humanamente inquebrável. Era muito difícil de entender o que eles escreviam, se comunicavam ali dentro. E o Turing, usando matemática, usando ciência, construiu um algoritmo, na época matemático, que é uma equação, uma forma de se demonstrar ciência ali dentro, que conseguia não somente quebrar o código, mas também aprender aquela linguagem codificada que os nazistas usavam. Então não precisava mais de um ser humano para decodificar ícone por ícone, símbolo por símbolo, significado por significado. A própria equação adivinhava, que feio, né? Aprendia
Qual seria o próximo significado do próximo símbolo? Essa lógica nasce lá nos anos 40, percorre toda a história da humanidade aqui e desponta na nossa pandemia. O que acontece na pandemia? Existe um segmento de mercado que estava pagando muito caro por talentos. Tanto que você já deve ter visto um monte de reportagem. Torne-se... o time da Unesp vai puxar minha orelha agora, né? Torne-se um desenvolvedor, vai fazer ciência de dados e tudo mais, porque está faltando gente no mercado, e a gente não dava conta de ter vaga, né, de faz laboratório, faz prédio, e começa... E essa molecada a gente não dava tempo, porque eles têm 4 anos de formação, e aí tem que ter experiência de mercado, para ir para as empresas, não dava tempo. Era muito tempo para a fome e o tamanho que o mercado tinha para isso. E quem estava bom, o que acontecia? Pessoal, lei de oferta e demanda. Os caras tinham salários gigantescos. Então tu encontrava molecada morando no Rincão, em Floripa, na Serra, fazendo seus 20, 30, 40 mil reais, ganhando em dólar, trabalhando em casa e atendendo cliente gringo. Porque faltava essa mão de obra especializada. E a gente não teve tempo de desenvolver tantos talentos para o mercado. Time, dinheiro não aceita desaforo. Ele sempre vai buscar a forma mais produtiva de se desenvolver. Se está muito caro um determinado produto, talento, recurso, sempre teremos a oportunidade de alguém pensando criativamente uma forma de oferecer melhor essa solução. Lembra que eu falei do Alan Turing? Aquela mesma lógica que percorria o ambiente de tecnologia e negócios foi utilizada agora para substituir talentos. Para substituir talentos. Os caras pensaram o seguinte, cara, se desenvolvedor trabalha com linguagem, trabalha com lógica, e tudo isso são padrões que um bom cérebro consegue repetir, por que um bom algoritmo também não repete? A gente começa a ver aquelas inteligências artificiais, aqueles algoritmos estavam escondidos dentro do computador, estavam escondidos dentro do Netflix, escondidos dentro do Spotify, saírem, pararem de falar somente linguagem de programação, que linguagem de programação, pessoal, é uma linguagem igual português, igual manezinho, igual o polenteiro da Veneza, que todas essas linguagens específicas, a mesma coisa acontece dentro dos computadores. Só que ele parou de falar essa linguagem técnica, que dependia do quê? Profissionais técnicos e caros no mercado. Começaram a construir soluções de tecnologia que falam linguagem humana, com seus sotaques, seus defeitos, as suas humanidades, os seus vieses. Por que eles fizeram isso? Para que justamente toda vez que eles precisassem construir software, não precisassem de um tradutor, que é o profissional de desenvolvimento de software. Ou seja, pode entrar alguém muito júnior, alguém que está nas nossas primeiras fases da Unesc, e ele já começar a performar super bem, porque ele entende de lógica, e o restante, a máquina toca. Chega a pandemia, todo mundo vai para casa, a Gi contou aqui, só tinha uma solução para a gente começar a vencer e não parar no tempo, e nem quebrar. Tecnologia. A tecnologia que permitiu a gente escalar e chegar na casa de todo mundo. Mais demanda por esses profissionais. E mais saliente, mais agressivo foi o desenvolvimento desse tipo de tecnologia que fala português, que não fala somente linguagem de programação. Só que aí, isso sai da área de desenvolvimento de produto, de software, e começa a entrar também onde? No marketing, no financeiro, na área de vendas, porque todo mundo falou, cara, que legal, será que essa máquina que conversa em português, em inglês, em italiano, também não pode me ajudar a resolver problemas de outras áreas da empresa? Sai da bolha das empresas de tecnologia e invade todo o nosso mercado. Pessoal, chega para o nosso ambiente de negócios o conceito de copiloto. O que é o copiloto? Vamos nos imaginar ali na cabine do avião. Avião cheio de instrumento, cheio de ponteiros ali mostrando pressão, altitude, velocidade e tudo mais, um monte de coisa técnica. Se o piloto estiver concentrado única e exclusivamente em todos aqueles parâmetros, ele vai pilotar muito bem a nave, vai fazer com que a gente saia do ponto A para o ponto B da forma mais adequada possível. Assim como faz um piloto de caça, tá? Então ele está sozinho lá dentro, né? Vai lá, faz a missão dele, atira um míssil e tudo mais, pousa, sobe, tudo bem. Se esse piloto tiver que cuidar de alguma coisa extra, que não seja todo aquele tecniquez que está dentro da cabine,
ele não consegue dar conta, porque o ser humano é cognitivamente limitado. A gente não consegue fazer tudo o que a gente gostaria de fazer. Dentro de um avião comercial, a gente precisa não somente cuidar daquela tecnologia toda que está envolvida, de todos aqueles critérios técnicos, mas principalmente precisa estar muito sensível e atento aos passageiros. Os caras lá não podem ter nenhum tremelique. A gente não pode subir e descer rápido. A gente não pode passar mal. O papel do piloto num voo comercial é estar muito mais atento e conectado à experiência dos passageiros e tripulantes do que, respectivamente, aqueles componentes técnicos. Por isso, lá dentro daquela cabine, tem 2 profissionais. Tem o piloto, que o objetivo dele é cuidar da melhor experiência, e tem também o copiloto. E o papel dele é justamente cuidar do quê? De todos aqueles componentes técnicos para aliviar a carga cognitiva do piloto. Então, todos aqueles processos, práticas, padrões, todo aquele tecniquez que existe dentro da máquina, quem acaba assumindo é o copiloto. O copiloto não é o estagiário, não é um assistente, não é o sobrinho, é um cara de altíssimo nível. E ouso dizer aqui que muitas vezes, se alguém tiver que passar mal dentro daquela cabine, que não seja o copiloto. Ele vai entregar a gente melhor no solo do que muito piloto por aí, hein? Pessoal, pegaram a metáfora? Quem que é o piloto do nosso negócio? A gente. Só que no nosso dia a dia, a gente é obrigado a atuar como o quê? Como copiloto. A gente fica mais atento ao tecniquez de tocar o negócio, finanças, processos, burocracia, pipipi, atendimento, retrabalho, e esquece do principal. Fazer o negócio crescer, cuidar da experiência do cliente, pensar de forma estratégica. É por isso que chega esse tipo de tecnologia, porque o papel dela é absorver boa parte desse tecniquez, desses processos repetíveis, desses padrões que existem ali dentro e que não geram valor direto para o crescimento do negócio. Geram valor para a operação dele, mas não levam ele para frente nem para o futuro. Só tem um elemento dentro do negócio que vai fazer isso, que é o empreendedor, que é a liderança, é a capacidade de ver os desafios, estressar cenários de... É só o líder, pessoal, não é o GPT que vai fazer isso por ti. Só que você precisa para isso o quê? Tempo. Esse é o recurso mais valioso e escasso que nós empreendedores temos. E a gente muitas vezes desperdiça ele da forma mais barata e simplória possível. Por isso que a gente deixa de crescer. Quem não tem tempo, não cresce. Aí que entra esse tipo de tecnologia, esse tipo de operação. E esses copilotos, time, não são feitos simplesmente baixando o chat GPT e ficar fazendo pergunta para ele, pedindo para ele fazer legenda no Instagram. Não é para isso que ele serve. Basicamente, ele vai ser da junção de 2 operações. Automação e inteligência artificial. Por que isso é importante? Lembra que eu falei que por um bom tempo, somente os grandes tinham acesso a isso? Porque era caro, porque você precisava de muito cara de tecnologia, muito cérebro técnico envolvido. Time, acabou. Hoje você consegue essas 2 coisas, simples e barato, muitas vezes de graça, sem precisar saber uma vírgula de programação. Tão simples quanto montar um PowerPoint. Tão simples quanto, pessoal, realmente mandar um WhatsApp para alguém. Caiu essa barreira. Por isso se tornou tão popular, e por se tornar tão popular, é quase que obrigatório hoje o pequeno empreendedor absorver esse tipo de competência dentro do seu negócio. Por quê? Porque hoje ele não vai competir mais somente com o grande. Ele vai competir com o outro pequeno que de forma inteligente e ágil absorveu essa competência no seu dia a dia. Pessoal, vai acontecer um grande darwinismo nos pequenos negócios. E ele vai ser brutal. Não é que vai faltar cliente, vai faltar mercado, é porque alguns vão pegar esse tipo de abordagem, vão crescer mais rápido do que os outros, e quem não pegar, vai dançar. Desculpa ter o tom apocalíptico nessa noite que era para ser feliz, mas, pessoal, é a grande realidade que a gente vive hoje. Não durmam no ponto. Comecem de alguma forma, mas comecem. Não ignorem esse tipo de competência dentro do dia a dia do negócio de vocês. Boa parte disso aqui, pessoal, tá, nasce principalmente com esse tipo de marca que vocês estão vendo na tela. O que esses caras fizeram? Eles começaram a olhar para os negócios que estavam vigentes e verem várias dessas operações que consomem os negócios, que são feitas de forma artesanal, no braço. Tem gente fazendo, tem papel envolvido,
tem setores trabalhando, e viram, nas suas respectivas épocas, de que forma eu posso usar tecnologia para automatizar e ganhar eficiência operacional para que eu não tenha lá o líder ou um talento envolvido fazendo uma operação que na perspectiva deles, pessoal, ela é repetitiva, replicado. Cara, é um trabalho de robô e que um robô que deve fazer e não um ser humano. Então, quando vocês verem essas marcas que são aí no dia a dia nosso, na TV, no celular, no computador, nenhuma delas nasceu por causa de tecnologia. Todas essas marcas nasceram, respectivamente, porque viram processos, modelos de negócio, operações ativos no momento que elas estavam nascendo e pensaram, cara, eu não posso mais fazer esse mesmo trabalho envolvendo tanta gente e tanto talento. Eu preciso automatizar boa parte deles. Todos eles aqui, pessoal, todos eles. Google, por exemplo. Aqui eu vou entregar a idade de um monte de gente. 1998, 1999. Quem estava acessando a internet naquela época? A gente tem mais passado do que futuro aqui, hein? Pessoal, 1998, 1999, lembra como a gente acessava a internet? A gente tinha que abrir o navegador, era obrigatório escrever http://www.unesc.net, tinha que escrever tudo no MOOC. Se você se esquecesse de que lado era a barra, perdeu, não acessava, nada entrava. Aí tu tinha que ligar para alguém. Só que para ligar para alguém, tu tinha que desconectar da internet, porque era discado. Aí caía, aí voltava. Pessoal, e para nós era normal, era uma coisa muito legal fazer isso de madrugada. Era o que tinha. Cara do Flávio. Era o que tinha, né? Era o que tinha. Pessoal, o brasileiro tem que ser estudado pela NASA. O que o Brasil inventa? O KD. Quem usou o KD aqui? O que era o KD? Eles olharam isso, falou, caraca, que trabalho burro, né? Cara, o brasileiro, ele tem usuário de internet, tem que escrever tudo. Eu vou fazer uma grande lista, basicamente, é praticamente um Excel o KD. Ele tinha uma grande lista. Dentro dessa lista, ele colocava os vários sites conhecidos, que eram poucos, a gente tinha poucos sites na época, pouquíssimos, e a gente acessava lá o KD e ele buscava nessa lista e dava para nós o endereço. Simples assim. Ele automatizou o que muita gente fazia nos favoritos. Pode ver que hoje a gente nem usa o favoritos direito, né? Nem sabe por que está lá no navegador, porque a gente simplesmente pede o que a gente quiser. Na época, o favorito da galera era muito lindo, todo mundo tinha lá tudo organizadinho, porque senão já era, tu não acessava nada. Vem o Google, olha esse mesmo trabalho e falou, cara, dá para deixar isso aí mais automatizado ainda. Eu vou fazer agora um algoritmo que vai trabalhar como ser humano. Ele que vai procurar detalhe, segredo do KD. Muitas vezes o KD tinha um ser humano lá atrás, ao vivo, levando o site para o teu navegador. Eu quero um site da Unesc. Pedia ali dentro, apitava para alguém em São Paulo, o cara buscava lá dentro e ele devolvia o endereço no teu navegador. No braço. Tanto é que, quem lembra na época, ele demorava um minutinho, a gente estava acostumado. Botava lá no KD e ia pegar uma água. Aí quando tu voltava, estava lá o site. Era um ser humano que estava lá atrás fazendo. Eles falaram, cara, o brasileiro tem que ser estudado pela NASA, mas antes é a gente que vai estudar. Então os caras estudaram o KD e pensaram um algoritmo que fizesse isso melhor do que aquele jeito manual, bruto que a gente tinha. Nasce. E todo mundo segue essa mesma sequência. Então, pessoal, fiquem atentos. Talvez muitos dos negócios que estão nessas mesas aqui, estão fazendo trabalhos repetitivos, padronizados, manuais, que essas tecnologias simples, fáceis e baratas que estão disponíveis agora, podem tornar vocês um grande ícone como esse. E para a gente avançar, para vocês começarem a tomarem os primeiros movimentos dentro dessa tecnologia ou dentro dessa competência, é importante que vocês entendam quais são as graduações de adoção que a gente vai fazer dentro do nosso negócio. Por exemplo, vocês podem ter uma tecnologia interna que ajuda vocês a preverem padrões dentro do seu negócio. Hoje o Excel, uma planilha, pessoal, já consegue entregar isso para vocês, da mesma forma que o Netflix entende o nosso comportamento de consumo de mídia. Tu começa a assistir uns filmes do Van Damme lá dentro, ele vai te entregar os próximos filmes de ação, como indicação. Tu começa a ver os doramas, cara, perdeu. Vai encher de coreano lá as suas indicações de filme também. Isso a gente chama de IA preditiva, que é a mais básica.
Hoje, time, qualquer planilha já tem isso. Seja uma planilha de Excel lá da Microsoft, seja um Google Planilhas. Simples e fácil. E muitas vezes gratuito. Um assistente. O que é o assistente? O assistente é aquele que você pede coisas e ele tem uma série de padrões configurados de respostas para nos entregar. A Alexa, que por um bom tempo era um sonho de consumo, era muito legal brincar com a Alexa. Quem tem uma Alexa hoje está meio frustrado, né? Porque ela ficou muito xoxa quando a gente compara com esses GPTs da vida. Tá muito xoxa. Até saiu uma versão última agora, que é um pouquinho mais cara, que ela tem um instrumento de linguagem lá que é mais espertinho, tá mais divertido brincar com a Alexa. Ela não tem mais aquele lance do não sei, não tenho a resposta, que era muito comum, a gente se acostumou com aquilo. Isso é o assistente. Tem loja de varejo, time, que trabalha com a Alexa interna, onde ele coloca dentro da configuração da Alexa acesso ao seu estoque, acesso ao seu ERP, e você consegue conversar com a Alexa sobre produtos da loja. Simples e rápido. Isso tem também a Alexa em consultórios, quem trabalha com serviços. A Alexa, tu consegue interagir com ela para ver portfólio, ver serviço, fazer agendamento. Isso é antigo. Um assistente. Um copiloto, que é o que a gente está tratando aqui, essa nova abordagem. O copiloto, ele muda um pouquinho. Tu pega processos que você tem repetitivo dentro de casa, lembra da cabine? Automatiza alguns deles para ele operar em paralelo. Só que ele precisa de alguns gatilhos. Ou seja, que nem um avião. Um avião, o copiloto começa a trabalhar quando? Quando ele entra no avião. Quando ele senta, bota lá os instrumentos e vai. E não fica trabalhando no paralelo. Ele precisa de um gatilho. Tem que ter voo para ele trabalhar. A mesma coisa aqui. Então, tu pode ter copilotos que te ajudam a mandar mensagens automáticas de feliz aniversário todo dia de manhã para os seus clientes. Vocês fizeram isso hoje, né? Sim, com convicção, né? Sim, mandasse hoje. Você é a única dessa sala. Você até a hora, que horas tu mandou? 4 da manhã. Você, pessoalmente, tu acordou às 4. Tu aproveitou. Cara, deu uma cochiladinha aqui agora que eu vou aproveitar o embalo. Pessoal, qual que foi o processo? Tu acordou, tu olhou a tua lista de clientes, viu quem estava fazendo aniversário, preparou uma mensagem e mandou no zap. Tu fez uma mensagenzinha. Fez ontem. E deixou pronta para hoje de manhã. E hoje de manhã tu que foi lá e apertou o botãozinho de enviar. Eles vão acordar com a mensagem ali. Pessoal, vocês viram o tamanho do trabalho para uma mãe ainda de madrugada? Muitos de nós não fazem, não é porque a gente não quer, é porque não dá, não tem tempo. Ela aproveitou a madrugada. E anteontem, tu fez também? Todo dia tu faz. E é um processo. Tirando esse da madrugada, 7 da manhã? 8 da manhã? 7, 8. Todo dia tu reserva um tempo, quanto tempo? 1 horinha? Eu acordo, a primeira coisa que eu faço. Mandar essa mensagem para quem está de aniversário. Quanto tempo te consome? Meia horinha? 15 minutos? Meia hora, 1 hora todo dia. Se a gente colocar isso, pessoal, dá umas 20 horas por mês. Sábado e domingo. Ela sacrifica parte do final de semana que era para estar descansando para fazer esse tipo de processo. Isso quem tem que fazer na tua empresa é quem? Um copiloto. Ele que vai acordar às 7 da manhã. Ele vai olhar a tua base de clientes. Tem um monte de gente lá. Ele vai filtrar quem faz aniversário hoje. Para cada um, vai olhar o Igor. Qual é o teu nome? Meu nome é Érica. A Érica? A Érica, tá. O Flávio, vai olhar todo mundo. Estamos de aniversário hoje. Para o Flávio vai mandar uma mensagem. Homens grisalhos de barba e colete, tá? Vai mandar uma mensagem para ele, porque comprou esse produto XYZ, Igor, careca e tudo mais, Érica, que é mãe, acorda de madrugada. Vai olhar para cada um desses contextos, porque ele sabe, eu tenho histórico de compra de cada um dos meus clientes, vai construir uma mensagem personalizada para o Flávio, para a Érica, para o Igor, que é para cada um deles. Individual, não é mensagem genérica, não é um robô mandando. E pessoal, na hora que a Érica for tomar o primeiro gole de café dela, pum, já estava tudo disparado. Eu vi caras de espanto aqui, hein? Que era para ser algo simples. Pessoal, e a gente não faz porque a gente não tem tempo, tem outras coisas nos consumindo. Quem trabalha com agendamento aqui? Com serviços? Cara, confirmação de agenda. Se vocês forem confirmar a agenda de todo mundo o dia inteiro, vocês precisam de uma pessoa dedicada para isso, um salário.
Bota um copiloto desse. Todo dia anterior ele manda uma mensagem e 2 horas antes manda uma outra mensagem também para dar aquela confirmadinha para o cliente. Seja em SMS, Zap, o que for. Manda ali. Isso é um copiloto. E o que é o agente? O agente, time, ele não precisa de gatilho. Imagina o seguinte, ele está trabalhando no bastidor, full time, o tempo todo, sem depender de um botão, de uma chamada, de um clique, de um ponto respectivo. Pegar um exemplo. Um agente aqui específico, ele trabalha com automações mais profundas, como, por exemplo, essa mensagem que eu vou mandar de feliz aniversário, tem gente que respondeu e tem gente que não respondeu. Ele sozinho vai ler essas respostas, esses padrões, e vai começar a aprimorar. Poxa, a Erika não respondeu no Zap Zap. Já que ela não respondeu no Zap Zap e não viu, eu vou mandar em SMS e e-mail. Se ela abrir no SMS ou no e-mail, eu vou atualizar nosso banco e vou dizer que no próximo aniversário, as próximas mensagens, só mande no e-mail, porque Zap ela não vê. Sem ninguém pedir nada. De forma inteligente, ele vai aprimorando o seu negócio. Parece ficção, né? Time, hoje, simples, rápido e barato. E tudo isso que eu estou falando para vocês, podem fazer de graça. De graça. Como? Quem recebe muito spam? Outra coisa, o cliente está de saco cheio. O cliente está de saco cheio de receber um monte de mensagem. O agente já vai te avisar. O cara não está mais atendendo, não está nem vendo mais. Será que você não tem que ligar para ele? Será que não é melhor mandar carta? Será que você não está competindo com um monte de gente igual? Cara, o agente, o papel dele é justamente o quê? Uma máquina que aprende e aprimora os seus processos. E pessoal, isso que eu estou falando não é futuro. Ele já está presente e quase passado. E isso já tem uma batida, coloca aí, de quase 20 meses intensamente estressados pelo mercado. O que a gente tem chegando aqui para nós é a conexão desse tipo de lógica com hardware, com máquinas. Por um bom tempo a gente via cenas igual a essas aqui e achava que era meio ficção científica. E era mesmo, porque boa parte desse tipo de tecnologia foi pensada para a guerra. Literalmente, era pesquisa militar. Humanoides. Hoje, não vai aparecer nada para vocês aqui, né? Mas eu vou narrar. Pessoal, o que nós temos hoje? Hoje, nós temos esse tipo de humanoide que dança com uma perfeição absurda. Cadê as nossas colegas que fazem balé? Cadê a Jaque? E a professora Vanessa? Já foi? As nossas colegas do balé. Sabe quem compete com elas hoje? Máquinas bípedes com a perfeição de corpo humano, com movimentos perfeitos. E hoje embutidas com aquele tipo de tecnologia. E que você compra, sabe onde? Na Shopee. Não é tecnologia militar mais. Hoje tu compra uma máquina da Unitree, que é um fornecedor chinês, que está bombando no mercado, com movimentos perfeitos. O produto da Tesla, que é esqueci até o nome agora. Ele tem um nome bonitão, é um nome grego, assim. Tem um humanoide desse da Tesla, que já está no mercado hoje, tem pré-venda para entregas agora no segundo semestre, absurdos. E o preço, pessoal, $1 milhão, chuta, 10 milhões? No preço de um caça, o preço de um navio? $25 mil hoje. A Unesc podia comprar uns 5, hein, Gi? Podia deixar aqui no atendimento e na recepção para nós. Pessoal, a gente vai começar a conviver com esse tipo de tecnologia, com esse tipo de ente e agente entre nós nos próximos meses. Não é ficção. Preparem-se. E aí vocês vão começar a trazer aquela discussão que a gente viu no começo da nossa fala. Está faltando mão de obra? Está faltando gente do jeito que a gente gostaria? Talvez não seja a gente que nós tenhamos o nosso negócio em breve. Isso vai pedir para nós, pessoal, radicalmente, uma mudança de cultura, ou seja, o jeito de fazer negócio, o jeito de se consumir mudou. A gente sabe que já tem uma molecada, quem já tem adolescentes já sabe que tem um outro ser humano navegando por esse planeta.
não é nada parecido com a gente. Eles já nasceram com Wi-Fi tão natural quanto água na torneira. Eles já são educados com esse tipo de copilotos e agente, dando suporte para eles na educação de forma natural. São seres humanos que não precisam aprender isso. E já absorveram por osmose. E já estão no mercado, inclusive no ambiente de trabalho. Mudou. O jeito da gente trabalhar, o jeito de fazermos negócio, de operar a nossa modelagem, também se transformou. E vai forçar a gente a continuamente construir no nosso dia a dia uma cultura de mudança. Porque se essa é a novidade do agora, que antes demorava uma década para transformar o nosso dia a dia, talvez a gente tenha sistemas de mudança anuais, bianuais. A gente nem se adaptou a uma, a segunda já está puxando a gente pela perna. Preparem-se. Por isso que é bom vocês estarem numa rodada de negócios dessa aqui. É para fazer negócio e, da vez, dar uma choradinha juntos também, né? Para a gente ver o que a gente vai fazer da vida. Mas, pessoal, última sugestão aqui para vocês. Muitas vezes sai de um papo igual esse, super entusiasmados ou pessimistas. O que eu estou fazendo na minha vida empreendendo, né? Sugestão para vocês, pessoal. Aproveitem. Nunca antes na história da humanidade a gente esteve tão apto a construir um negócio competitivo, um negócio vencedor e um negócio que realmente tem a capacidade de crescer como nós temos hoje. É muito melhor empreender hoje do que era há 10 anos atrás, incomparavelmente do que era no final dos anos 90, começo dos anos 2000. Porque essas tecnologias são simples, fáceis e baratas, acessíveis a todos nós. E justamente por isso a sugestão é: façam o que vocês podem, onde vocês estão e com o que vocês têm em mãos. Se vocês esperarem muito, eu vou esperar virar o ano, eu vou esperar eu ter mais um dinheirinho, eu vou esperar contratar o fulano, eu vou esperar o Nesc me chamar para a próxima rodada de negócios. Time, talvez vocês participem desse darwinismo que está acontecendo no mercado. Façam com o que vocês têm. Vocês têm poucos recursos na mão, é um celular, é mais do que suficiente. Você só conhece uma ferramenta, tá ótimo. Você consegue vir na Unesc, pessoal, já é um ganho absurdo. Usem esses recursos que estão à disposição de vocês. Não se sacrifiquem pensando, cara, que isso é coisa de quem está em São Paulo, quem está em Floripa, quem está no grande centro. O que nós temos hoje aqui é mais do que suficiente para construir toda aquela mudança e toda essa transformação. Aproveitem. Meu povo, obrigado a todos vocês, sucesso na rodada, contem conosco. Obrigado. Jaqueline. Sem balé. Sem balé, por favor. A Vanessa contou segredo em nós. Brincadeira. Pessoal, vamos agora então para a nossa rodada de negócios. Como vocês já perceberam no crachá, né, no verso dele, ele tem uma sequência de cores, agora terá toda uma explicação. Vou chamar a Aline para vir aqui conosco. A Aline do Sebrae, chega mais. Nós vamos fazer então aqui as explicações. Mas, pessoal, agora vai começar a rodada de negócio. A gente fez uma live com antecedência no dia 4 de junho, né? Magali Amboni esteve conosco, trazendo algumas dicas. Agora é o momento de vocês, de fato, venderem os negócios, trocar as ideias aí em 1 minuto. Vou passar a palavra para você, Aline, explicar para o pessoal. Obrigada, Jaque. Então, boa noite. Que fraquinho, gente. Então, eu sou a Aline, do Sebrae. É um prazer ver tantos empreendedores e empreendedoras, sonhadores e realizadores aqui juntos, né, nesta noite com um único objetivo, de gerar conexões que gerem oportunidades. É isso que a sessão de negócios quer trazer para vocês. Para isso, para melhorar a experiência que vocês terão essa noite, eu vou dar uma pequena explicaçãozinha aqui de como a gente vai fazer essa metodologia. Tem passador. Igor, tu roubou o passador, Igor. Obrigada. Então, como funciona a sessão de negócios, né? A sessão de negócios, ela tem um sistema onde ela faz um gerenciamento para que tu nunca repita a tua apresentação para a mesma pessoa. Então, é como se você fizesse um networking mais eficaz e eficiente. Tá? Como que funciona isso na prática? Todo mundo recebeu o crachá?
Olhem atrás do crachá de vocês. Existem 8 sessões, certo? Verifiquem se vocês estão sentados na mesa respectiva à primeira sessão, ali do crachá de vocês. Deem uma olhada, qual é a cor do crachá de vocês da primeira sessão? Vocês estão sentados na mesa correta? Não? Então, quem quiser se levantar e já ir para a mesa correta, já pode ir. Tá? E aí, o que vai acontecer? Cada mesa vai dizer qual vai ser a pessoa que vai iniciar. Tá? Vocês já vão decidir, alguém se manifesta, né? Ou eu vou sortear aqui, enfim. Então, é importante, né, alguém já se manifestar para dizer quem vai começar, tá? De cada uma das mesas. Pessoal, aproveitando, tem alguém que está aqui sem crachá, que gostaria de participar da rodada e de repente não se inscreveu a tempo e gostaria de ter um crachá? Levante a mão, por gentileza, se tem alguém que gostaria de ter um crachá como o pessoal tem. O pessoal lá não tem? Vocês não querem participar? Tá. Quem quiser participar, nós ainda temos alguns, tá bom? Só para avisar que tem aqui também. Isso. Então, agora, com todos já na mesa de início corretas, né? Cada pessoa na mesa, né, vai decidir quem vai iniciar, tá? Então, a mesa aqui, de cor branca, vai decidir quem vai iniciar. Cada empresa tem 1 minuto de apresentação. Esse 1 minuto vai ser cronometrado aqui no telão. E eu vou dizer, troca. Esse troca vai passar para a empresa, para o empreendedor, à direita de quem está falando. Então, digamos aqui, começa com o Juliano. O Juliano falou 1 minuto, eu falei, troca, vai para a Kelly? Isso, e sucessivamente. Tá? Então, serão 7 minutos, algumas mesas estão com algumas vagas, então vocês vão ter um tempo maior, por exemplo, a mesa azul, mas isso acontece porque a metodologia faz com que vocês nunca repitam a apresentação de vocês para as mesmas pessoas. Alguns de vocês têm um crachá que está, por exemplo, está sempre sentado na mesa branca, mas aí tu vai ficar sentado, só que sempre vai vir pessoas diferentes na tua mesa. Então, tu nunca vai repetir a tua apresentação. Essa é a cereja do bolo da sessão de negócios, tá? Em cima de cada mesa também tem a cor respectiva da toalha, tá? Para daltônicos, enfim, para não ter erro aqui com relação às cores, tá? Então, a sessão leva em torno de 7 minutos, né? São 7 participantes por mesa e teremos 8 sessões. Ao fim de uma sessão vai tocar uma música e aí vocês vão olhar de novo atrás do crachá de vocês e vão ver qual é a cor respectiva à segunda sessão. E vão se dirigir para essa outra mesa. Tá ok? E, da mesma forma, vamos decidir quem é que vai começar para a gente dar o start. Alguém ficou com alguma dúvida? Então, vamos lá. Tá? Então, bom evento a todos. Todo mundo já decidiu quem vai começar nas mesas? Foi? Já decidiram? Eu sei que todo mundo aqui é proativo, empreendedor, então isso aí não vai ser um problema, né? Sessão 1, começou. É só no 7º minuto que tem a música, quando eles vão levantar. Troca de participante, então agora o próximo à direita. A música vai ser assim, ó. Tu tá vendo aqui, ó, que tem 2 e 7.
Quando chegar lá no 7, daí vai ter uma música. Que daí é quando terminou, e aí as pessoas vai aparecer aqui sessão 2. Aí todo mundo vai levantar, daí nesse momento tem a música.